George Pig é mundialmente conhecido como o irmão mais novo da Peppa, que adora dinossauros. Mas ele é muito mais do que isso. Você sabia que a vida desse porquinho tem um lado bem triste? Problemas auditivos. Os fãs começaram a perceber bem recentemente que nem tudo na vida de George é flores. Isso porque foi revelado que o George tem problemas auditivos. No caso, ele possui surdez moderada em um dos seus ouvidos, o que foi descoberto no episódio Teste de Audição, em que tanto George quanto Peppa fazem um check-up médico de rotina. É durante esse check-up que o porquinho descobre a verdade. Esse tempo todo ele tinha problemas auditivos e ninguém percebeu, até agora. Isso dá um outro sentido para todas aquelas vezes em que alguém falou algo com George e ele respondeu alguma coisa completamente aleatória, como o dinossauro. Não é apenas porque o jovenzinho ainda estava aprendendo o significado das palavras, é porque ele nem sempre escutava o que estava sendo dito. As pistas sempre estiveram aí, indicando que os artistas por trás dos episódios de Peppa Pig sabiam da verdade sobre o George há muito tempo. É triste pensar que ele estava sendo incompreendido por todo esse tempo. George possivelmente sabia que tinha algo de diferente consigo mesmo, mas não tinha certeza do que era. Ao menos isso vai mudar, porque ele vai passar a usar um aparelho auditivo e começará a escutar sons que nunca soube que existiam. Isso não é tudo. Ainda temos muito o que falar sobre a triste verdade por trás do George de Peppa Pig. Fica ligado porque tá começando agora mais um Team Vídeo cheio de novidades. Maltratado pela Peppa. A Peppa e o George são tratados como uma ótima dupla de irmãos, mas quem assiste a série sabe que nem sempre é assim. Às vezes, Peppa perde a paciência com seu irmãozinho e o trata bem mal. Ela costuma fazer pouco caso das vezes em que ele chora e fica doente, e até mesmo criticou a festa de aniversário dele por o tema ser de dinossauro. Também houve vezes em que Peppa fez coisas bem piores, como quando ela simplesmente arremessou uma bola de neve enorme em cima do George, fazendo com que ele começasse a chorar muito. Até porque deve ter doído bastante. A bola de neve era maior do que ele. Imagine só ser esmagado por algo assim, sendo apenas um bebê frágil. A porquinha raramente sofre as consequências merecidas por maltratar George. Alguns vão dizer que ele não se importa, já que sempre parece se esquecer do que aconteceu pouco tempo depois, e demonstra que ama sua irmã mais velha. Mas a mente das crianças é mais complexa do que isso. Ele pode muito bem guardar mágoas e esconder isso, interpretando que é normal passar por esse tipo de coisa. Irmão do meio. Por muito tempo, George foi conhecido como o irmão caçula da Peppa, o filho mais novo da família Pig. Por isso, ele muitas vezes acabava sendo o centro das atenções, sendo considerado o queridinho da família. Boa parte dos fãs até acredita que George é o filho favorito, ou ao menos era, porque tudo mudou quando a gravidez da mamãe Pig foi anunciada. A partir daquele momento, George percebeu que deixaria de ser o filho caçula. Quando a bebê Ivy nasceu, isso se concretizou, e o George ocupou o lugar de filho do meio, o que muitos consideram como um posto amaldiçoado dentro de uma família. Claro, não é uma maldição de verdade, só que na maioria dos casos, o filho do meio é o que mais tem desvantagens dentro de uma família. O filho mais velho tem mais responsabilidade, mas também tem mais liberdade e pode dar ordens aos seus irmãos mais novos quando nenhum responsável está por perto. O filho mais novo é o que menos tem liberdade, mas ao menos também não costuma ter muitas responsabilidades. Quanto ao filho do meio, ele fica no meio termo, tem certa liberdade, mas nada demais. Tem menos responsabilidades que o irmão mais velho, mas ainda precisa obedecer a ele, ao mesmo tempo que precisa tomar conta do irmão mais novo. Ou seja, um irmão do meio não tem vantagens nem se destaca. O George pode não se adaptar bem a isso, principalmente quando lembramos que o porquinho não é um filho do meio desde sempre. Ele foi o filho caçula por muito tempo, aproveitando as vantagens de ser uma criança sem responsabilidades e que é o centro das atenções o tempo todo. Depois que Ivy nasceu, ele perdeu tudo isso e agora está tendo que se adaptar a uma vida em que não é mais o mais importante da família. Mas e aí? Acha que o George realmente sofre bastante ou discorda disso? Comente #George aqui embaixo junto com sua opinião. Único garoto.
Como se não bastasse, existe outra coisa triste sobre a vida de George que tem relação com a Ivy. Como nós bem sabemos, a nova filha da Mamãe Pig é uma garotinha igual a Peppa. Ou seja, agora o George tem 2 irmãs e continua sendo o único menino da família. Antes, isso nem era uma grande questão, já que os únicos filhos do papai e da Mamãe Pig eram justamente o George e a Peppa, um garoto e uma garota. Só que agora que a Ivy nasceu, os números estão desiguais. A família Pig agora tem um menino e 2 meninas. A Peppa adorou isso, porque agora ela tem uma menininha com quem brincar. Mas e quanto ao George? Ele já tinha uma irmã, então nunca teve problemas com isso. Na verdade, certos episódios mostram que o menino gosta de brincar com alguém que tem gostos mais parecidos com os dele, como aquele em que George e Richard irritam a Peppa por só gostarem de brincadeiras radicais, enquanto ela prefere brincadeiras mais calmas. Se a Ivy tivesse nascido menino, haveria mais chances de o George poder brincar do jeito que gosta com ela, mas esse não é o caso. Ao menos ainda existem esperanças, porque nem toda garota gosta apenas de brincadeiras mais tranquilas. Na verdade, nem toda garota gosta de brincadeiras tranquilas. A Ivy com certeza pode passar a gostar de brincadeiras radicais envolvendo batalhas de dinossauros e robôs. Seria bem legal ver isso. E o George adoraria. Obcecado por dinossauros. Falando em dinossauros, precisamos conversar sobre a obsessão do George por essas criaturas. À primeira vista, a gente vê e pensa que ele é apenas uma criança que adora dinossauros, mas chega a um nível que é até meio surpreendente como George ama tanto esses animais pré-históricos. Não que isso seja errado, mas fica a dúvida se amá-los no mesmo nível que George é saudável, e se ele adora dinossauros por serem as únicas coisas que o deixam feliz. Isso seria muito preocupante. E piora quando a gente para pra pensar, pois, mesmo que a adoração de George seja algo saudável, muitas pessoas vão implicar com o menino por conta desse hobby de amar dinossauros. A própria Peppa já demonstrou falta de respeito com dinossauros por conta do George, e outros personagens podem começar a fazer isso com o tempo, principalmente se George continuar adorando os seres pré-históricos mesmo depois de ficar mais velho. Chorão. Uma das piadas mais famosas de Peppa Pig é o George chorar muito, muito mesmo. Isso é algo falado tanto pelos fãs quanto pelo próprio desenho, que sabe muito bem que isso é meio engraçado e irritante. Porém, quando a gente pensa bem, todos esses choros se tornam preocupantes. Ok, o George é um bebê, e bebês choram muito. Se eles tivessem um emprego oficial, seria o de chorar, e eles receberiam um salário bem alto, porque fariam um ótimo trabalho. Só que o George chora bem mais do que o normal, até mesmo em comparação com outras crianças da idade dele que aparecem em Peppa Pig. Isso significa que ele faz isso de propósito? Não, mas pode querer dizer que ele é mais sensível do que outras crianças e que é muito fácil deixá-lo magoado. Se esse é o caso, pode ser que o George muitas vezes fique magoado sem nem chorar, fingindo estar feliz. Por exemplo, será que ele não fica triste quando a Peppa e outros personagens fazem pouco caso do choro dele, tratando apenas como coisa de bebê? Já pensou ter sempre conteúdo novo sobre animações no seu feed? É só se inscrever no canal e ativar o sininho. Mais novo da escola. Algo meio estranho sobre Peppa Pig é que, por algum motivo desconhecido, o George e algumas outras crianças mais novas estudam na mesma turma que a Peppa e as outras crianças mais velhas. A lógica por trás dessa ideia nunca foi explicada, talvez porque não exista. Essas crianças deveriam estar aprendendo coisas totalmente diferentes. Então, como é possível estarem todas juntas recebendo as mesmas aulas? São justamente o George e os mais novos que mais sofrem com isso, visto que estão tendo que aprender coisas que vão além da sua idade. Além disso, as crianças pequenas são poucas, fazendo com que seja mais difícil para o George se divertir. Se o Richard Coelho e o Edmond Elefante não quiserem brincar, ele vai ter que brincar com os mais velhos, que gostam de se divertir de formas diferentes. E, como se isso não fosse suficiente, existem muitas
muitos indícios de que George sofre com mais dificuldades de aprendizado do que as outras crianças de sua idade, sendo o menos inteligente de toda a sala. As suas dificuldades de fala e de entender as coisas são piores que as de Richard Coelho. É melhor nem falarmos do Edmond Elefante quando o assunto é esse, porque ele é muito mais inteligente que esses dois e também muito mais inteligente que qualquer outra criança e adulto. Doente. Agora, o momento em que o menino acabou sofrendo bastante foi em George e o resfriado, em que ele fica doente pela primeira vez após brincar na chuva. É só se imaginar no lugar do George, o lugar de alguém que nunca ficou doente dessa forma antes e então acabou resfriado. É algo aterrorizante. E, como a Peppa gosta de participar, seja para ajudar ou atrapalhar, ela ainda duvidou do resfriado dele, dando a entender que o pequeno estava apenas fingindo para receber a atenção dos pais. Esse é mais um exemplo de uma vez em que George foi maltratado por sua irmã mais velha. Inclusive, a própria Peppa nunca ficou doente dentro da série, e isso faz com que o George passar por isso pareça ainda mais injusto com o coitado. Sem Senhor Dinossauro. Falamos tanto de como o porquinho ama dinossauros, então imagine só como ele se sentiu quando seu brinquedo favorito, o Senhor Dinossauro, desapareceu. Isso aconteceu no episódio Onde Está o Senhor Dinossauro. O episódio deixa bem claro que George passa todos os minutos do seu dia com o brinquedo. O garotinho brinca, almoça, toma banho, assiste televisão e dorme com o Senhor Dinossauro, até que o brinquedo simplesmente desaparece de suas mãos durante uma brincadeira. É óbvio que ele ficou completamente desesperado, e com razão. Aquela era a coisa mais preciosa de sua vida, que então sumiu sem deixar rastros, com chances de nunca mais retornar. A parte boa é que o Senhor Dinossauro foi encontrado no final, sendo descoberto que ele tinha parado em cima de uma árvore porque George estava brincando de jogá-lo para cima. A reação do porquinho ao recuperar o brinquedo foi de pura alegria, mas isso só aconteceu depois de ele sentir muita tristeza e medo. Como George é muito inocente, ele nem mesmo pensou duas vezes antes de voltar a brincar de jogar o Senhor Dinossauro para cima, fazendo o brinquedo ficar preso novamente na árvore. Foi apenas depois de o Papai Pig pegá-lo outra vez que George aprendeu a não brincar assim perto de árvores. Aproveita e assiste também os 2 vídeos que deixamos na tela. Tenho certeza que você vai se divertir. Até logo!